Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de hemogasometria na prática clínica de cães e gatos, nosso curso da hemogasometria simplificada, tá? A gente preparou esse curso para vocês com muito carinho, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela gasometria e não vão mais conseguir trabalhar sem ela, tá bom? Estou aqui dando a aula de abertura e a gente vai iniciar falando sobre ventilação pulmonar e ventilação alveolar. Por que que esse já é o primeiro assunto, né, da primeira aula? Por que que a gente está começando dessa forma, tá? A nossa ideia aqui, gente, é que vocês, além de conseguirem muito facilmente interpretar a gasometria, vocês precisam entender os números, e mais do que isso, né? Não adianta também a gente só entender o que está vendo ali, a gente precisa saber arrumar o que está de errado, tá? Então, é esse o objetivo aqui. E para a gente iniciar falando, né, da hemogasometria arterial, a gente precisa, principalmente com foco, né? A hemogasometria arterial, vocês vão ver, ela é muito focada para a parte respiratória do paciente. A gente precisa entender a parte respiratória, a gente precisa entender o sistema respiratório e a gente precisa de fisiologia respiratória, certo? Então, vamos iniciar esse curso falando sobre fisiologia respiratória, o primeiro módulo é inteiro sobre fisiologia respiratória, para daí a gente ir para a hemogasometria arterial. Porque não adianta eu só vir aqui, né? Não é essa a ideia que a gente tem de jogar para vocês um monte de informação sobre gasometria arterial, se vocês não entenderem o que significa aqueles números e como funciona, como é essa fisiologia e o que a gente tem que fazer para ajustar todos esses números, né, que estiverem alterados. Bom, então, vamos iniciar, são aulas curtas, vou tentar trazer tudo bem mastigadinho para vocês, para que fique tudo muito fácil de ser compreendido. E a primeira aula é sobre ventilação pulmonar e ventilação alveolar, que são coisas diferentes. Então, a gente já vai começar falando de fisiologia aí. A diferença entre ventilação pulmonar e ventilação alveolar, a gente vai entender todo esse processo, entender porque muitas vezes aquele paciente que está taquipneico não está conseguindo ventilar o suficiente, né? Não, mas ele está respirando rápido, está vindo, às vezes não está respirando o suficiente para atingir a ventilação alveolar, é só uma ventilação pulmonar? O que é uma coisa, o que é outra? Então, a gente vai iniciar desta forma, para daí no próximo módulo a gente começar a falar mesmo sobre a parte prática da gasometria, para a gente conseguir entender, combinado? Então, vamos lá. A fisiologia respiratória a gente vai dividir aqui em algumas partes, tá? Dentro desse módulo. A gente vai falar de ventilação, né? Que é a ventilação pulmonar e a ventilação alveolar. A gente vai falar sobre a difusão do oxigênio lá na membrana capilar, tá? Entre o alvéolo e a membrana capilar. A gente vai falar de perfusão, a gente vai falar de controle respiratório e a gente vai falar de transporte dos gases, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre ventilação pulmonar. A parte de ventilação, ela é muito simples, a definição dela, tá? É a entrada e a saída de ar dos pulmões. Nada, né? Nada mais é. Na inspiração, o diafragma se contrai, puxa a pleura, que puxa o pulmão, tem uma pressão negativa dentro dos alvéolos. Pressão negativa, lembre-se sempre, pressão negativa puxa coisas. Então, a pressão negativa lá dentro do alvéolo vai puxar o ar, tá? E durante a expiração, há um relaxamento da musculatura do diafragma. E aí, o ar é jogado para fora. Tá bom? Então, muito importante a gente lembrar que o movimento de puxar o ar, ele é ativo. E a expiração, ela é passiva, tá bom? Então, o movimento ativo, né, na inspiração, vai acontecer uma expansão da caixa torácica, justamente pela contração desse diafragma, principalmente, tá? A musculatura intercostal, ela até trabalha, mas ela só trabalha muito leve ou então em momentos de afecções respiratórias mesmo. É principalmente o diafragma, tá bom? Em situação de paciente rígido, quem trabalha. Então, ele se contrai, vai acontecer uma expansão dessa caixa torácica, vai haver um aumento da pressão negativa intraalveolar e assim acontece a entrada nos pulmões. Na expiração, esse diafragma relaxa, tem uma retração da caixa torácica,
tem um aumento da pressão positiva intraalveolar e assim a saída de ar dos pulmões, o ar é expulso dos pulmões, tá bom? Isso a gente chama de ventilação pulmonar, que ela envolve tanto a ventilação de via aérea condutora, que vem da laringe, da traqueia, brônquios principais, brônquios secundários, terciários, bronquíolos, alvéolos, tá? É toda essa passagem de ar que a gente chama de ventilação pulmonar. Existem forças, né, agindo dentro dessa pressão. Então, a gente tem a pressão pleural, então, diafragma contrai, há uma pressão na pleura, tá? A pressão pleural, e aí a pressão alveolar, e junto com essa pressão pleural e a pressão alveolar, a gente chama de pressão transpulmonar, tá bom? E também a gente tem que conhecer o princípio da tensão superficial da água, né? Então, a água, ela tem uma tendência, gente, a se unir, tá? Principalmente nesses pequenos espaços. Alvéolos são pequenos espaços, tá? Então, a gente tem aqui, né, todos os alveolinhos, e aqui a gente vê no histopatológico, aqui, ó, nos cortes de hisopato, todos esses alvéolos, tá? E aqui, né, tem água, tá bom? E pelo princípio da tensão superficial da água, essa pressão alveolar que acontece, a água ela tenta se unir, ou seja, ela tenta colabar esse alvéolo. Então, a gente tem o surfactante aí, que entra o famoso surfactante lá dentro dos alvéolos, que é um líquido, tá? É produzido pelo pneumócito tipo 2, que é um líquido rico em lipídios, justamente com a função de não deixar esse alvéolo colabar. Então, em cima dessa água que tem água no capilar, enfim, entre as células, vai ter esse surfactante que vai ficar por cima e não deixar que o princípio da tensão superficial da água, que ela se una para manter ali os capilares, os alvéolos, desculpa, abertos, tá bom? Então, por que que é importante a gente saber disso? Doenças que encharcam alvéolos, edemas pulmonares, pneumonias, enfim, afogamentos, a SARA, a síndrome da angústia respiratória aguda, né, que são os edemas pulmonares inflamatórios, eles têm uma alteração desse surfactante, ou porque lavam o surfactante, né, tiram o surfactante, ou então porque fazem lesão em pneumócito tipo 2, que para de ser produzido esse surfactante, e esses alvéolos colabam. Então, é importante a gente entender essa parte dessa fisiologia e dessas forças que agem ali dentro do alvéolo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre volumes pulmonares, né? A gente está falando de ventilação e quanto de ar que existe dentro dessa ventilação. Essa imagem, vamos não pensar tanto aqui em questão dos ml, porque isso aqui é da humana, tá bom? Vamos pensar aqui no fluxograma aqui mesmo. Então, a gente vai ter, dentro desses volumes, o volume corrente, tá? Que é o volume que entra e sai do pulmão numa respiração tranquila. Esse é chamado de volume corrente. Ele vai estar aqui, ó. É só isso aqui, tá bom? É só esse trechinho aqui, ó, volume corrente, tá bom? É uma quantidade de ar que entra e sai numa respiração tranquila. Ele é capaz de passar por toda a via aérea condutora e também na via aérea lá em alvéolos para troca respiratória. Numa respiração rígida, é capaz de trocar oxigênio, de lavar CO2 e é pouca coisa, tá bom? A gente tem o volume de reserva inspiratório, que é o volume a mais inspirado após o volume corrente, em uma respiração forçada. Então, é o suspiro, né? Então, a gente está respirando, a gente respira normal. Se a gente forçar um pouco mais ainda, a gente consegue respirar mais, né? Aqui tá volume de reserva inspiratório. Então, você está respirando que o volume corrente, se a gente forçar, a gente consegue respirar muito mais do que só a gente respira durante uma respiração normal, tá? Então, são os suspiros, né? A gente consegue dar aquela inspirada profunda e atingir uma grande capacidade, tá? E aqui entra a capacidade inspiratória total, tá bom? A gente também, assim como a gente tem o volume de reserva inspiratório, a gente tem o volume de reserva expiratório também, que é o volume extra que a gente consegue liberar após uma expiração forçada. Mesma coisa, assim como a gente consegue puxar mais ar do que a gente respira, isso eu falo a gente, mas os cães e os gatos também, tá bom? A gente também consegue soltar um pouquinho mais de ar, se a gente fica
A gente vai soltando, tá? Então, a gente tem um volume de reserva expiratório também. Ele não é tão grande quanto o inspiratório, mas ele tem aqui também, tá bom? E isso tudo a gente chama de capacidade vital, tá? É tanto o volume de reserva inspiratório mais o expiratório mais o volume corrente. A gente tem ainda o volume residual, que é o volume que permanece no pulmão mesmo após essa expiração forçada, tá? Esse volume residual aqui. O porquê que a gente tem que ter esse volume residual? A gente não consegue expelir, tá? Esse volume residual, que é o volume, é a quantidade de ar que precisa ficar dentro do alvéolo para ele não colabar, tá bom? Para as membranas não se encostarem, surfactante, água, é lá que a gente conversou. Então, existe um volume residual que sempre vai ficar dentro do pulmão. E aí a gente vem falar um pouquinho de volume minuto, né? Que é o volume tidal. O volume minuto nada mais é o volume tidal vezes a frequência respiratória, tá? O que que é o volume tidal? O volume tidal é o volume alveolar, é o volume, a quantidade de ar que chega lá no alvéolo. Esse ar que chega no alvéolo é o ar que a gente precisa que chegue lá para haver as trocas gasosas. E a gente, mais o volume de espaço morto, que é o volume que o ar que fica dentro da via aérea condutora, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso, gente, porque, por exemplo, um paciente, tá? Que tá muito taquipneico, com uma respiração muito encurtada, tá? Ele pode estar com volume minuto assim, o volume minuto, então, é o volume tidal vezes a frequência respiratória, que dá a quantidade de ar que entra em 1 minuto dentro do pulmão. Esse volume, o volume minuto dele pode estar normal, tá? Porque a frequência respiratória sobe, mas o volume tidal cai. E às vezes esse volume tidal cai, que essa respiração é tão curtinha, que ele só ventila o espaço morto, tá? A frequência respiratória é tão aumentada, o tempo respiratório é tão curto, que a quantidade de ar que é trocada é só esse ar que fica em via condutora, em espaço morto. Não chega a fazer troca de volume alveolar o suficiente. Vocês conseguem imaginar isso? Então, pensa que uma respiração extremamente acelerada, curta, tá? A gente tem uma via aérea longa, ela é tão curtinha que ela só fica trocando aqui, ó. Só não chega a trocar o volume que está lá no alvéolo, que é o ar, que é o importante, que é o que faz a troca gasosa, tá? Então, esse volume tidal é o volume alveolar mais o volume de espaço morto, de via aérea condutora, e o volume minuto, o volume tidal vezes a frequência respiratória. O volume tidal de cães médios e grandes é cerca de 10 ml por quilo, e dos pequenos e dos gatos de 15 ml por quilo. Então, a gente pode ter um volume minuto, se a gente cai pela metade o volume tidal, tá? Para isso aqui compensar, tem que aumentar 4 vezes a frequência respiratória, para equivaler o volume minuto, tá? Para o paciente manter a mesma quantidade de ml de ar que ele respira por minuto, se o volume tidal cair pela metade, tem que aumentar 4 vezes essa frequência respiratória. Então, às vezes, esse é um dos motivos que a gente vê a taquipneia, tá bom? Só que lembrando, às vezes isso cai muito, que o volume, a frequência respiratória tem que aumentar 8, 16 vezes, tá? Às vezes esse volume tidal não está sendo suficiente para ventilar alvéolo. Se não ventila alvéolo, não chega novo oxigênio e não tira o gás carbônico que está lá fazendo a troca, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Na hora que a gente vai avaliar, principalmente pacientes taquipneicos, tá bom? O paciente pode estar ventilando apenas espaço morto e não estar com ventilação de volume alveolar, tá bom? Então, falando um pouco mais sobre esse volume alveolar. É o volume que chega ao alvéolo e aos sacos alveolares, né? É onde realmente ocorre as trocas gasosas. Não tem troca gasosa em brônquio, não tem troca gasosa em bronquilo, não tem troca gasosa em traqueia, tá? Então, lembrando que, de novo, o paciente pode ter ventilação pulmonar e ventilar apenas espaço morto e não ter volume alveolar suficiente, tá? Então, não adianta a gente, muitas vezes, estar ali vendo um paciente que está saturando bem, ele está extremamente taquipneico, às vezes não está chegando volume alveolar para retirar esse CO2 desse corpo, tá? Então, a gente sempre tem que avaliar isso.
bom? Às vezes o volume alveolar não está sendo suficiente. Às vezes é um paciente que está dessaturando, está saturando mal, está com a respiração tão acelerada. É questão da gente sedar esse paciente, ele vai diminuir a frequência respiratória, vai aumentar a ventilação alveolar e ele já consegue estabilizar tanto a oxigenação quanto a limpeza de CO2. Então, vamos ver aqui, ó. Pode ver que isso aqui, ó, é tudo via área condutora. Esse ar tem que chegar, tá bom? Ele tem que chegar até os sulcos alveolares. Ele não pode simplesmente ser tão rapidinho que ele fica só ventilando aqui, ó. Às vezes não consegue trocar o ar que tá lá dentro, tá bom? É importante que esse ar chegue até aqui. Então, tem que ter uma frequência respiratória suficiente para ter volume alveolar circulante, tá? Ser trocado esse volume alveolar e não apenas em espaço morto, tá bom? É isso que a gente precisa saber sobre volumes alveolares, tá certo? Então, essa foi a primeira parte, a primeira aula, tá bom? São aulas bem assim, minha gente, curtinhas, tá? Para vocês chegarem, eu tô com alguma dúvida em volume alveolar, em volume respiratório, vou lá ver só essa aula. E é isso. Então, próxima aula, já vamos começar.